Olá, eu sou Alexandra Calbilho e você está no Predadores da Própria Espécie. Seja muito bem-vindo e vem comigo, me acompanha, vem comigo numa verdadeira viagem sobre true crime, mentes criminosas, criminologia e investigação policial. Além disso, como eu sei que vocês gostam muito que a gente fale sobre filmes, sobre séries, a gente não vai deixar de abordar o assunto aqui. As coisas estão bem interligadas. Afinal de contas, a vida imita a arte ou será que a arte imita a vida? Tudo isso, pessoal, nós vamos estar trazendo aí para vocês pelo olhar de uma investigadora da Polícia Civil, no caso eu. Além disso, eu também sou professora de criminologia na Academia de Polícia. Então, vem, me segue, compartilhe o canal, ativa o sininho aí para que você possa receber as notificações. E, sem mais delongas, porque eu já falei demais, vamos ao vídeo de hoje. Você que está aí do outro lado me vendo agora, você acredita em signos? Você acredita em astrologia, em horóscopo, previsões e zodíaco? Você sabe o que é zodíaco? Você acredita no zodíaco? Eu confesso para vocês, pessoal, zero mesmo. Sou uma pessoa nada mística, sou uma pessoa que não lê meu horóscopo, mas aí então você deve estar se perguntando, mas por que cargas d'água essa menina não, né, já tô meio velhinha, resolveu trazer aqui para nós então esse tema? Resolvi trazer porque eu sei que tem muita gente que se interessa por signo, por astrologia, por horóscopo. Então, você aí, você mesmo, não disfarça não. Você que acompanha casos de true crime, você que lê o seu horóscopo, você por um acaso já pegou se imaginando? Será que algum serial killer faz aniversário no mesmo dia que eu? Ou no mesmo mês que eu? É saber. Se você já pensou nisso, esse vídeo é pra você. Se você não pensou também, né? Você acha que eu ia deixar você de fora dessa? Claro que não. Como eu já disse pra vocês, acredito zero em signo. Mas, no meu último aniversário, agora no dia 12 de março desse ano, de 2025, o que eu descobri? Bateu aquela curiosidade, né? Bem certa da cabeça eu não devo ser. Mas eu estava no trabalho e perguntei, será que tem algum assassino em série que é do meu mês? Que assassino em série é esse? Será que tem algum serial killer que faz aniversário no mesmo dia que eu? Ah, gente... Cheguei em casa, qual foi a primeira coisa que eu fui fazer? Me arrumar para sair, comemorar com a minha família? Não, fui procurar se existia algum assassino em série que fazia aniversário no mesmo dia que eu. E o que eu descobri, assim, sem pesquisar muito? Tem dois serial killers que fazem aniversário no mesmo dia que eu. O primeiro deles, na verdade nenhum deles é muito conhecido aí do grande público, é o Robert Tyrone Hales, que é o assassino de Daytona Beach, um cara nascido em 1982, e a Christine Foley, que tinha como alcunha a babá assassina. Um nome autoexplicativo. Ela era uma serial killer que também agia da Flórida, nos Estados Unidos. Ela nasceu em 1963. Tá bom, né? Aí eu parei de procurar antes que eu encontrasse mais. Mas vamos lá, pessoal. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês o signo de alguns dos piores e mais conhecidos serial killers do mundo. Afinal, que constelação possui mais e que constelação possui menos assassinos em série? Eu analisei minuciosamente uma lista que traz as datas de nascimento de aproximadamente 500 assassinos em série. Assassinos em série esses nascidos nos mais diferentes países e cidades ao redor do mundo. E caso você tenha curiosidade assim como eu tive, não minta, eu sei que isso já passou pela sua cabeça, se algum deles faz aniversário no mesmo dia ou até mesmo no mesmo mês que você, coloca nos comentários e eu vou responder para você. Aproveitando, pessoal, que o nosso vídeo acabou de começar, curte, começa a seguir o canal e assinala o sininho. A ideia aqui, eu já vou até explicar isso, vou me adiantar a explicar isso para vocês, é que a gente comece uma série, né? Como são 24 assassinos em série e 12 os meses do Zodíaco, vamos quebrar essa série em 3 para que não fiquem vídeos muito longos e vídeos muito cansativos, tá bom? Posso contar então com vocês aí? Vamos lá então. Coloca nos comentários também, caso você tenha dúvida sobre o nascimento de algum assassino em série, ou se algum assassino em série faz aniversário no seu dia, que eu vou tentar trazer essa informação aí para vocês. Mas afinal de contas, o que são signos? Na nossa astrologia, no caso na astrologia do Ocidente, o zodíaco ele é dividido em 12 signos, e esses signos correspondem às constelações.
estrelas no céu. A origem foi na antiga Mesopotâmia. Ale, peraí que tá jogando muita informação. Afinal de contas, aonde fica a Mesopotâmia? A Mesopotâmia, pessoal, ela era o que hoje nós entendemos como o Iraque e pedacinhos do território da Síria, não da Síria, tá? Da Síria, da Turquia e do Irã. Quer dizer, PPDE, predadores da própria espécie, também é cultura. As estrelas e os planetas, eles eram usados nessa época pelos seres humanos para interpretarem presságios dos deuses, mas foram só os antigos gregos que deram a esses 12 signos o nome de constelações e os associaram a datas específicas com base em seu alinhamento com a órbita do Sol. E quais são esses signos? Esses signos, os 12 signos, são Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. E zodíaco significa círculo de animais. É isso que a palavra zodíaco significa, né? Na tradução literal. Vamos lá para o nosso ranking, então? Você está aí também que nem eu esfregando as mãos? Vamos para o nosso ranking por ordem decrescente. O que isso quer dizer? Vamos começar dos signos que possuem menos assassinos em série, até a gente chegar aí no grande vencedor, não sei se é grande, né? Grande, acho que não tem nada, até a gente chegar ao topo. Em último lugar, na lanterninha da nossa lista, alguém faz uma aposta aí? O signo que menos tem assassinos em série é Touro. São pouco mais de 20 serial killers catalogados. Quem são os taurinos? Quem são as pessoas nascidas em Touro? São aquelas que fazem aniversário entre o dia 20 de abril e 20 de maio. Os taurinos, eles seriam pessoas determinadas, práticas, leais, territorialistas, territorialistas, e têm dificuldade de reconhecerem quando estão errados. Você concorda com isso? Você que é taurino acha que sim, que não? Eles também seriam, pessoal, ciumentos, possessivos, materialistas e teimosos. Ale, mas você concorda com isso? Não, eu não concordo com nada. Eu já falei para vocês que eu até nem acredito em signo. Eu acho que não dá para a gente generalizar, né? Muito mais coisas formam uma pessoa. Mas não vamos aí quebrar o intuito aí da nossa brincadeira. E outra, né? Vamos respeitar também quem acredita nisso. E quem será o primeiro assassino em série trazido aqui na nossa lista? Ninguém mais, ninguém menos de que um cara chamado H.H. Holmes. H.H. Holmes, ele nasceu em 16 de 5 de 1861. Você vai falar assim pra mim, caramba, mas em 1861 a gente já tinha assassinos em série? Tem assassinos em série desde que o mundo é mundo, né? Mas o H.H. Holmes, ele foi catalogado como sendo o primeiro serial killer dos Estados Unidos. E o nome dele, na verdade, era Herman Webster Mudgett. Ele nasceu em New Hampshire, na região da Nova Inglaterra, nos Estados Unidos. Essa gracinha de gente, só que não, prendeu, torturou e assassinou hóspedes. Ele criou um hotel na cidade de Chicago. Chicago tinha uma feira anual gigantesca no verão, que iam pessoas dos Estados Unidos inteiro, e aonde fizeram descobertas, inclusive científicas, muito interessantes. E ele abre esse hotel para a Feira Mundial de 1863 e confessou ter matado 27 pessoas. Na prática, ele respondeu por 9 homicídios. Ele foi condenado por 9 homicídios. Foi condenado por a pena de morte, tá? E ele morreu enforcado aos 34 anos na Filadélfia. Por que eu tô um pouco tensa? Eu tô com medo da câmera desfocar aqui. Mas não sei se vocês estão vendo direito, se está desfocado. A Dark Side Books lançou um livro sobre o H.H. Holmes. É um livro bem intenso, um pouco mais lento. A gente pode falar dele um dia, caso vocês queiram. Mas como eu gosto muito de leitura, né, sobre assassinos, mente criminosa, true crime, a gente pega aí tudo que aparece. Recomendo. Se você me perguntar, você recomenda a leitura? Recomendo a leitura. Acho que existem livros e histórias mais interessantes, mas não há como a gente desprezar o fato de que o cara foi o primeiro assassino em série dos Estados Unidos, pelo menos formalmente catalogado. Eu digo para vocês, assassinos em série sempre existiram. O nosso segundo cara a ocupar o ranking de Touro, que é o signo com menos assassinos em série, é ninguém mais, ninguém menos que Albert Fish. Só para vocês terem uma ideia, para quem nunca ouviu falar do Albert Fish, ele tem a alcunha de bicho-papão e de um homem cinzento. Na minha humilde opinião de estudiosa, estaria ali no meu top 5, no meu top 5 assassinos em série mais cruéis do mundo. E isso, mas por que, Ale? Eu nem acho tudo isso. Eu acho, pessoal, vou dizer para vocês por quê. Porque é um cara que
cometeu barbaridades contra crianças, né? E tudo que é contra criança, eu acho que a gente fica bastante, assim, chocado, horrorizado. Para mim, tá? Para mim foi um dos piores. Em outro vídeo a gente traz a história aí do Fish. Também foi condenado à pena de morte pelo assassinato de crianças no estado de Nova York. Esses assassinatos ocorreram entre as décadas de 20 e 30 do século passado. A suspeita, infelizmente, é que o Fish tenha feito mais vítimas, pelo menos mais 6, entre crianças e adolescentes. Eu já li os relatos, né, escritos pelo próprio Fish, já vi cartas que ele escreveu depois de preso, e é algo assim de deixar os mais fortes, os mais corajosos sem dormir. Pesadíssimo. Mas deixa aí nos comentários, caso você queira um vídeo sobre Robert Fish, a gente traz a ideia, pessoal, do canal. A gente aqui não quer imitar ninguém. A ideia é ser o mais criativo possível. Então a gente sempre vai pegar as coisas por um ângulo diferente. Segunda posição decrescente entre os signos que menos tem assassinos em série. Respire aliviado, canceriano. Respire aliviado, você que nasceu entre 21 de junho e 22 de julho. Afinal de contas, você ocupa o penúltimo lugar no nosso ranking. São 34 serial killers catalogados. Ou seja, a fama dos cancerianos, de empáticos, doces, gentis, românticos e super carinhosos, parece sim que está fazendo diferença na nossa lista. Em contrapartida, eles são pessoas que ficam muito ressentidas quando as suas opiniões são contrariadas, quando tem oscilações emocionais muito bruscas, insegurança, e também são pessoas que normalmente têm uma carência afetiva. Fala para mim também nos comentários se isso procede, se você conhece algum canceriano que tem essas características. O primeiro assassino em série que eu trago para vocês aqui é o Donato Bilanciaga. Donato Bilanciaga, pelo nome, pelo sobrenome, tá na cara, né, gente? É um italiano. Esse cara nasceu em 10 de julho de 1951 e ele é conhecido como o monstro da Ligúria. A Ligúria, que é a região da Riviera Italiana, um lugar assim lindíssimo, maravilhoso. E também ficou conhecido como o assassino dos trens. Esse cara, só ele fez 17 vítimas. Seus crimes aconteceram na década de 90, no final da década de 90, para ser mais exata, entre 1997 e 1998. Seu alvo principal eram garotas de programa e moradoras de casas que ele invadia para praticar roubos. Além disso, ele também focava muito em guardas noturnos. E como o nome e o sobrenome dele indicam, né, já falei que ele era italiano e agiu majoritariamente nesse país. Seu apelido, obviamente, tem a ver com os seus atos macabros. Ele cometia os seus assassinatos em trens. Ele muda o seu modus operandi em uma viagem a Veneza e começa a matar pessoas em percursos em ferrovias. Certa vez, em 1998, ele simplesmente parou o que estava fazendo e decidiu, eu quero matar uma mulher. Ele entra no comboio, segue essa jovem que viajava sozinha até o bar, ele a mata e rouba. Ele pega um travesseiro ali dos bancos do trem, faz uma espécie de silenciador com o travesseiro e dá um disparo e acaba matando essa moça. Ale, é um caso relativamente recente. Esse cara tá vivo ainda? Não, pessoal. Ele morreu de Covid na prisão em 2020. Vocês se lembram que em 2020 a Itália foi um dos principais países a começar o surto da Covid. O nosso segundo assassino em série é uma pessoa não menos detestável, é o Carl Panzan. Esse cara nasceu em 28 de junho de 1892. Ele se chamava Jefferson Baldwin e tinha vários outros pseudônimos. Você vai ver que isso é muito comum entre criminosos e assassinos em série. É uma maneira que eles têm de tentar fugir durante mais tempo da polícia, né? Haja vista Ted Bundy, que usou diversas identidades falsas. Em sua autobiografia, o Carl disse que ele matou mais de 22 pessoas. A polícia conseguiu confirmar 5,
Mas o problema é o seguinte, esse cara, ele morou em alguns países. Em 1918, ele escapou da prisão. É outra coisa impressionantemente comum entre assassinos em série. Ele foi condenado por cometer roubos inicialmente. Ele sai da prisão, foge da prisão e compra um barco. E aí é que ele efetivamente começa a matar. Ele atrai soldados americanos bêbados que frequentavam bares ali perto do porto e ele só para os assassinatos literalmente quando o seu barco afunda, quando o seu barco encalha. É nessa época que ele se muda para a África e lá há relatos de que ele seguiu fazendo vítimas. Ele volta para os Estados Unidos e é preso novamente. Você acha que ele foi condenado à pena de morte? Até aí não. Isso só acontece quando ele mata um guarda na prisão e ele aí sim é condenado à pena capital em 1930. Antes da execução, esse cara tinha uma autoestima de milhões e era abusado que só ele simplesmente vira pro Carrasco e fala o seguinte: of the king, the power, cadê? Não falou nada disso. Ele falou: apresse-se, seu bastardo, eu poderia ceifar a vida de uma dúzia de homens, enquanto você está brincando. Acho que o Carrasco não gostou muito, né? E o terceiro signo, pessoal, na nossa ordem decrescente, quem é a nossa antepenúltima posição? Comemore virginiano, aqueles que fazem aniversário de 23 de agosto a 22 de setembro. O seu signo é conhecido pelos astrólogos, não por mim, pelos astrólogos, por ter como principais características positivas. Depois me diz se é isso mesmo, hein? São perfeccionistas, são extremamente organizados e limpos. São pessoas muito metódicas. E aí você pode estar se perguntando, e quais seriam os pontos positivos desses alecrins dourados? Eles seriam pessoas egoístas, indiferentes, críticas e muito burocratas. Quantos são os serial killers? Eu encontrei 39, tá, pessoal? Encontrei 39 serial killers listados entre os virginianos. Dentre esses 39, eu já começo com o famoso estrangulador de Boston, cara que se chama Albert DeSalvo. Eu tenho uma passagem interessante com o DeSalvo, né, porque eu morei 10 anos em uma rua que se chamava Alberto de Salvo, e sempre fazia essa analogia, né? Nada como uma mente biruta fora da casinha. DeSalvo, ele nasceu em 3 de setembro de 1931. E na real, gente, há uma controvérsia a respeito de se foi ele mesmo o responsável pelas 13 mortes que atribuíram a ele. Mas, Ale, como assim? Ele é inocente? Não foi isso que eu disse, pessoal. O que acontece é o seguinte: acredita-se que nessa época haviam ao menos de 2 a 3 assassinos em série agindo na cidade de Boston, no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos. O perfil das vítimas, o padrão das vítimas era muito diferente. Então, pode ser que o DeSalvo, obviamente, ele fez as vítimas dele, que eram senhoras, eram mulheres de mais idade, inclusive ele tinha como modus operandi se passar por alguém de manutenção elétrica, hidráulica, ele batia nas casas e no que as mulheres de livre e espontânea vontade o deixavam entrar, ele cometia os seus assassinatos. Ele realizou, como eu acabei de falar para vocês, ataques dentro da residência dessas mulheres e ele agiu entre 1962 e 1964. Existe em vários streamings, eu assisti na Disney Plus um filme muito bom mesmo, sobre o DeSalvo, uma produção super recente de 2023, que tem o mesmo nome, né? O Estrangulador de Boston. Tá na última vez que eu assisti, estava na Disney Plus. O segundo colocado é uma estrela, uma verdadeira estrela no mundo dos assassinos em série. É ninguém mais, ninguém menos que o açougueiro de Plainfield, sujeitinho chamado Edward Jane, né? Ed Jane. Já falei para vocês no vídeo dos Menendez, da Liberdade, que vai cantar pros Menendez já, dia 9. Peraí, gente, vocês não viram? Você não viu o vídeo dos Menendez? Tá aqui no card. Dá uma olhada. Se você não tá sabendo, há uma grande chance de que eles sejam colocados em liberdade. Mas vamos retroceder, porque eu sou muito... falo pra caramba, né? Sou prolífica pra caramba. E aí, o que eu ia falar pra vocês? Ed Jane, vamos voltar, às vezes até eu me perco aqui. Ed Jane, por que eu tô falando que o Ed Jane vai ter um destaque tremendo agora em 2025, como eu falei no vídeo dos Menendez? O gênio, o maioral, o mestre Ryan Murphy, que fez American Horror Story,
que fez Monstros, Irmãos Menendez, que fez Monstros, Jeffrey Dahmer, que fez Ratched. A gente ficaria aqui até amanhã falando sobre o Ryan. Ele está produzindo, eu trago até aí para vocês imagem aqui, praticamente sem brincadeira, com exclusividade no Brasil. Eles já estão gravando a série sobre o Ed Gein. A Netflix vai fazer uma série sobre ele. O Ed Gein nasceu em 27 de agosto de 1906 e se a gente poderia dizer que alguém teve uma infância complicada, essa infância foi do Ed. Ele era filho de um pai alcoólatra e de uma mãe super protetora que o proibia de ter contato com quase todas as pessoas que ele conhecia. Ele cresceu recluso na fazenda da família. E aí você pode estar se perguntando, poxa, mas eu também tive uma infância difícil, conheço trocentas pessoas que tiveram uma infância difícil, isso não aconteceu. Pessoal, isso é papo para um outro vídeo. Nem todo mundo que sofre bullying, nem todo mundo que tem problemas graves em casa, com pai alcoólatra, com mãe perturbada, essa pessoa necessariamente vai se tornar um assassino em série. Mas, na pessoa que já tem aquele gatilho, a possibilidade de que ela se torne um adulto disfuncional é gigantesca. É mesmo? Mas por que você está falando aí que esse tal desse Ed Gein era um cara tão... Bom, para vocês terem uma ideia, ele fazia objetos com abajures, com sofás, com cadeiras, com partes. Ele fazia objetos com partes de suas vítimas. E que objetos são esses? Abajures, sofás, cadeiras. Você pode estar aí se perguntando, poxa vida, eu já vi alguma coisa assim, eu já vi alguma coisa parecida. Realmente, jovem investigador do sofá, você já viu mesmo, você já viu diversos filmes que foram inspirados, e inspirados mesmo. Os diretores, os roteiristas falaram que se inspiraram no Ed Gein. Psicose, Norman Bates, aqui, tim. Norman Bates de Psicose. Norman Bates, gente, caso você não viu Psicose, recomendo que veja, é aquele cara que mantém a mãe, né, já desfalecida há alguns anos, empalhada numa cadeira. Pô, tô dando spoiler, é melhor não falar, não. Então, a gente tem Psicose, do Alfred Hitchcock, que é um filme genial. A gente tem o personagem do Buffalo Bill, dos Silêncios Inocentes, filmaço. E a gente tem o Massacre da Serra Elétrica. E aí é o que eu falo pra vocês. Vale ou não vale um vídeo só sobre o Ed Gein? Vale, né? Vale, nós vamos fazer. Pessoal, para que a gente possa encerrar aqui com chave de ouro a nossa lista de assassinos em série e os signos, nós vamos falar sobre Gêmeos. É o signo que ocupa a 4ª posição de baixo para cima entre os signos com menos assassinos em série. Conforme o horóscopo, como é que seriam os geminianos? Os geminianos seriam pessoas comunicativas, inteligentes, olha, e teriam uma mente super ágil. Em contrapartida, seriam pessoas instáveis, pessoas superficiais e pessoas um tanto quanto indiscretas, além de serem desorganizados, inquietos, indecisos, mutáveis, inconstantes. Ufa, brincadeira, isso não sou eu que estou falando. Ver se pode alguém ser definido dessa maneira por ter nascido entre os dias 21 de maio e 20 de junho. Você pode discordar. No primeiro lugar aqui dos geminianos, eu trago outro que certamente estaria no meu top 5 de piores assassinos em série de todos os tempos. Poxa, Lê, mas esse cara aqui, o Richard Trenton Chase, que nasceu em 23 de maio de 1950, ele só teve 6, ele cometeu só modo de dizer, tá, gente? 6 assassinatos. Tem gente que matou muito mais. O maníaco do parque aqui no Brasil, por exemplo, cometeu o dobro de vítimas. Gente, não é simplesmente o número de vítima que fala sobre a crueldade do assassino em série. Pra vocês terem uma ideia, o apelido, a maneira, a alcunha como o Chase ficou conhecido é o Vampiro de Sacramento. Os crimes aconteceram apenas um mês após ele ter sido liberado de um hospital psiquiátrico. Pensa em um cara medonho, para dizer o mínimo. Aos 5 anos de idade, ele apresentou os 3 comportamentos da tríade de McDonald. Ale, você voltou a falar difícil, mulher. Vamos falar a linguagem aqui que a gente entende. Vamos mastigar o assunto. A tríade de McDonald também dá um vídeo só a respeito dela e é uma teoria que junta a crueldade de animais, a obsessão por atear fogo nas coisas, a piromania, a enurese persistente, ou seja, a pessoa faz xixi na cama
por um período, digamos assim, que ultrapassa o que seria considerado normal, tá? Pela pediatria, por exemplo. E ele também tem comportamentos extremamente violentos na idade adulta. Ah, então toda criança que faz isso vai ser um psicopata, vai ser um serial killer? Há indícios de que isso aconteça, mas eu acho que não tem destino traçado, né? Tudo é questão de estar localizando, procurando profissionais, especialistas. O apelido dele, como eu já disse, é um apelido bem sugestivo e diz respeito aos seus atos sórdidos. Ele foi diagnosticado com esquizofrenia paranoide, se mostrando um serial killer visionário. Vamos falar bastante sobre isso também. Mas só para a gente introduzir o assunto, serial killer visionário, aquela pessoa que tem algum tipo de psicose e ela escuta vozes, ela vê coisas, ela imagina coisas. Então é aquela pessoa que não é correta das suas faculdades mentais, uma pessoa que tem alguma doença mental bem perturbadora, bem grave, e aí ela entende, lembrem-se, por exemplo, do filho de Sam em Nova York, que na década de 60, de 70, matou muitas pessoas, porque ele acredita que o cachorro do vizinho era o diabo e dizia para ele, saia por aí matando pessoas. Eu trouxe essa analogia porque é mais ou menos isso que acontece com o visionário. Ele ouve vozes, ele tem visões que dizem que é para eles matar. Para a gente encerrar então o vídeo de hoje, a gente tem o Peter Sutcliffe, que nasceu em 2 de junho de 1943, chamado de Estripador de Yorkshire. Um dos piores criminosos da história do Reino Unido. Todas as suas vítimas eram mulheres e ele pode ter feito entre 13 e 15 vítimas. Além de esfaqueá-las, ele roubava os pertences dessa mulher e aterrorizou o norte da Inglaterra nos anos 70. Assim como o Balenciaga, ele morreu em 13 de novembro de 2020, não nessa mesma data, mas o que eles têm em comum é que ambos morreram de Covid-19. No caso do Peter, ele recusou o tratamento. Ele estava com 74 anos. Aqui, ele não seria um serial killer visionário, mas aqui eu trago para vocês um clássico caso de serial killer missionário. O missionário, ele não tem nenhuma psicose, ele não ouve vozes, ele não vê coisas, ele não imagina que alguém ali está falando com ele, ele não tem visões, mas ele acredita que ele nasceu com uma missão divina, ponto. Então ele fala, eu vou matar prostitutas, eu vou matar homossexuais, eu vou matar indígenas, todo mundo ali que ele enxerga como pessoas que ele vê como pessoas abaixo do que ele se entende, ele acha que recebeu uma missão divina e aí ele vai e ele tem a função de exterminar. Isso aconteceu agora com o serial killer de Alagoas, né? Inclusive foi julgado em abril, mas também não vou, eu tenho essa mania, eu fico tão empolgada, eu gosto tanto de falar com vocês sobre mente criminosa, sobre criminologia, sobre true crime, que eu me empolgo muito. Espero que vocês também estejam empolgados aí do outro lado. Enfim, vamos voltar, né? E ele achou que ele tinha uma missão divina e que era, no caso dele, exterminar mulheres, a maioria delas profissional do sexo. Uma tragédia, infelizmente a gente tem que assumir, mesmo eu como policial, é duro pra gente, mas a gente tem que falar. A polícia, na época da Inglaterra, cometeu uma série de equívocos e também a gente tem que dar o braço a torcer e tem que afirmar. Isso aconteceu muito possivelmente porque o grupo Intela era formado por garotas de programa e a polícia, então nessa época, né, ela acabou negligenciando. E a Netflix tem um documentário fantástico sobre ele, que chama-se O Estripador de Yorkshire. Podem assistir. Netflix, eu tô falando tanto aqui de você que você poderia também patrocinar o canal, hein, Netflix. Pessoal, brincadeiras à parte, foi muito legal, foi muito interessante. É um vídeo que eu planejava há muito tempo tirar do papel. E agora eu já tenho aqui a parte 2. Aguardem, vamos ver aí se no máximo em uma semana eu trago a parte 2 e na sequência a parte 3 para vocês. Curta, compartilhe, se inscreva no canal, assine o sininho. Muito obrigada, investigadores do sofá. Muito obrigada, True Crimers. Tamo juntos. Obrigada e até a próxima.